Hoje, de frente com a Cris, eu recebo duas mulheres que carregam histórias de recomeço, fé, coragem e transformação. Paula e Josi. Márcia Paula, para os que não são tão íntimos, né? A Paulinha. Não é isso? São cabeleireiras, mulheres da beleza, mas a história delas vai muito além de cabelo, salão e atendimento. A Paula vem de uma infância simples, marcada por privações, mas também por amor, cuidado e uma avó que acolhia não só a família, mas um bairro inteiro. Foi mãe muito jovem, começou fazendo unhas de casa em casa, enfrentou perdas, roubos, pandemia, desafios com o filho autista e mesmo assim escolheu continuar. A Josi também traz uma história de liberdade, família, avós, divórcio, recomeço e fé. Uma mulher que precisou vencer a insegurança, recuperar o sorriso e acreditar de novo em si mesma. Hoje, elas estão aqui para falar sobre dor, reconstrução, amizade, beleza, fé e sobre essa decisão que muda tudo, não parar. Paula e Josi, sejam muito bem-vindas. Aplausos para todo mundo, para essas mulheres lindas, de frente com a Cris. Muito obrigada. Essas mulheres, elas vieram comigo e mais do que essa apresentação que nós trouxemos aqui, elas são mulheres que me estruturam todos os dias e que eu sou imensamente grata por ter vocês em minha vida. Vocês são um presente do Senhor na minha vida. Amém? Amém. Amém. Eu escutei um amém aí? Amém. Amém. Então, bora! Então, vamos lá. Quem são Paula e Josi? Vamos começar aqui com a Paulinha. Quem é Paula? Então, a Paula é muito tranquila. De fato, quem me conhece sabe que eu sou tranquila. Mas eu sou uma pessoa que não desiste nunca, não. Bateu, levou, continuamos. A gente não para, eu sou dessa. O céu pra mim é o limite, né? Então vamos embora pra cima e é isso aí. Tudo que eu puder fazer pra contribuir com as pessoas, eu sempre vou fazer. Né? Então eu vivo nessa missão de poder ajudar, apesar que agora eu estou numa nova fase da minha vida. Eu estou aprendendo a me cuidar. Isso. Estou aprendendo a me ajudar. Porque às vezes a gente ajuda todo mundo e a gente vai ficando para depois, para trás. Então, eu estou nessa fase, recomeçando, reconectando comigo mesma, aprendendo de novo. E nunca é tarde, né? Para aprender essas fases da vida. É isso. E quem que é a Josi? A Josi, eu acho que em primeiro lugar, assim, sou mãe, sabe? Aquela mãe, né, muito presente na vida dos filhos, né? Mas estou recomeçando, né? Uma Josi que está recomeçando, buscando coisas novas, né? Voltando a ser a Josi que sorria espontaneamente, né? Que corre atrás dos sonhos e que passou por desafios e tem aprendido com esses desafios, né? Eu falo que andando no deserto, eu fui florescendo aos poucos. Amém, que coisa linda. Vocês já viram, né? Todo mundo pega lenços e lenços aí, porque essas histórias são lindas, lindas, porque são histórias de reconstrução. A gente sempre olha para trás e fala o seguinte, nossa, como Deus me preparou para aquilo que Ele quer transbordar na minha vida, não é verdade? Não é? Vocês duas trabalham com beleza. Mas quando a gente olha para a vida de vocês, parece que a beleza também foi sendo construída por dentro. Faz sentido isso? Sim. O que você fala mais sobre isso? Então, eu sempre conto que eu trabalhei numa grande empresa que foi um marco na minha vida. Eu sou muito grata a todas essas pessoas que eu trabalhei com elas. Porque elas me fizeram... Para que lado que eu olho? Para lá, para cá? Para cá. Isso, ali. Então, sou muito grata aos meus amigos, às pessoas que eu trabalhei com elas. Mas chegou um momento na minha vida que eu tive que me conhecer. Saber quem que eu era de verdade. E eu fiquei perdida. Eu precisei saber qual que é o meu propósito, quais são os meus valores. E eu realmente não sabia. E aí eu fui buscar, né, lá no meu passado, na minha infância, que eu era.
Aham. E aí eu conheci um pouco mais conhecendo através dos meus familiares, mas a pessoa que eu mais tenho exemplo de vida é a minha avó. E ela me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje, né? Por causa da história dela, me fez uau, não posso parar. Então eu sou neta de uma mulher negra, né? E ela me emociona muito falar dela. Porque eu fui neta de ela foi neta de escravo, né? Eu sou neta de escravo. A minha avó pulou uma geração, ela não foi escrava. Então a avó da minha avó foi escrava. Olha só. Então quando eu olhei para ela e falei, uau, por que eu aliso meu cabelo? Eita. Por que eu tenho que ser igual todo mundo é? Olha Sei que a isso. minha história é linda, a minha família. Eu sou negra, nariguda, beiçuda, cabelo duro mesmo. Eu sou preta e eu amo ser. Mas por muitos anos eu vivi atrás de algo que a sociedade me impunha a ser como eu era. Olha só. Então, a partir deste momento foi libertador para mim. Realmente, os elos, né, ali das correntes foram destruídos na minha vida. Aí já não existia mais barreiras. E aí eu fui preparada para viver um novo tempo. E com muitos desafios, foi muito maior depois. Mas aí veio uma força dos meus ancestrais, que isso é muito importante. Quer saber a mulher que você é, o homem que você é? Olha para o seu pai, olha para sua mãe, olha para os seus avós. Porque a herança nossa, a nossa genética é forte. É. Né? Tanto boa quanto ruim, é forte. É isso. É a gente entender de onde a gente veio para ver o que a gente vai construir. E honrar. Isso, É exatamente. honrar, né? É. Honrar. Nossa, que lindo, Paulo. E é isso. Eita. E a beleza para você, assim, essa beleza de dentro, essa reconstrução? Então, aprendendo, né, no dia a dia, a deixar de querer ser aquilo que as pessoas intitulam, né, para nós. Então, hoje eu sou a Josi. Olha aí, Josi. Eu gosto de ser verdadeira, eu gosto de dar o sorriso espontâneo, eu gosto, né, de ter essa beleza, né, da simplicidade, né, para outras pessoas, né, mostrando para elas que elas podem ser o que elas são, independente se vão impor alguma coisa a elas ou não. E principalmente não permitir com que as pessoas de fora ao seu redor venham impor, né, como você deve ser. Isso Então, às vezes é tão forte, você né? tem que ser verdadeira, você tem que ser você, né? E não deixar que as pessoas venham te podar, porque por muito tempo eu fui podada, né? Eu me permiti ser podada. Então, às vezes eu olhava e falava, eu cheguei a um ponto que falei, nossa, quem sou eu? Né? Porque se perdeu realmente de você eu me mesmo. perdi de mim mesmo. Né? Então, refletindo muito em cima disso, então, há uma beleza em quem é a Josi. Justo. Né? Sem Há uma dúvida. beleza em quem é a Márcia Paula. Né? Então, é você deixar fluir aquilo que é a sua essência verdadeira. É isso. E é Ai, que interessante, lindo, né? assim, como a gente trabalha com beleza, olha que a gente trabalha com salão de beleza. E eu fiz vários cursos, viajei o mundo inteiro fazendo curso, visagismo e tudo, mas hoje o que é mais importante, a pessoa sente pra mim, eu quero conhecer ela. Eu quero conhecer, às vezes, até um pouco da história dela, para saber em cima de que eu vou trabalhar. Porque ali, para mim, é uma obra-prima, né? Que ela chega para mim, uma pessoa, só a imagem. Só que muitas vezes eu não vou trabalhar só o externo. O interno faz toda a diferença. Porque, às vezes, para a mudança que eu vou fazer nela, ela não está preparada. Porque dentro não está preparado. Mas aí eu subtraio ali dela, o melhor dela, e ela sai linda e maravilhosa. É Né? isso. Então, E às vezes a assim, pessoa fala assim, o que você fez? E, tipo eu, porque eu vou lá. Aquelas, né? Olha só, esse cabelo maravilhoso, essa cor, né, Márcia Paula? Onde que eu arrumo? Hã? Paula, e você contou que veio de uma família muito simples, com 16 pessoas, morando em um barracão de 3 cômodos. Qual era viver essa realidade? Gente, então, é muito interessante que nós éramos pobre de Maré Desci, mas a gente não sabia que era pobre.
Entendeu? Era tudo lindo, era tão bom. A gente comia as frutas que era da estação. Então não tinha maçã, banana, pera, que os meninos hoje reclamam, né? Que é só maçã, banana. Mas, gente, não tinha isso. A gente pegava, era manga. Se era manga, chupava manga o dia inteiro. Se era jabuticaba, jabuticaba o dia inteiro. Se era goiaba, era goiaba o dia inteiro. E isso foi lindo, porque me fez ser quem eu sou hoje, né? Eu sou uma pessoa muito grata a tudo que eu tenho. Levando de manhã, eu já falo, oh, meu Deus, obrigada por dormir nessa cama tão fofinha. Porque muitas vezes a gente dormia, não sei se alguém já dormiu no colchão de capim. Eu já dormi no colchão de capim, colchão de parinha-quinheca a noite inteira. Embrulhava com aquelas cobertas de bolinha. Ai, que preguiça! Terrível. E hoje, pra mim, gente, qualquer lençol eu acho uma delícia. Então, eu sou uma pessoa muito grata, porque eu vivi, a minha infância foi assim. E aí, a gente morava, né, 16, eu fico assim na dúvida, se era 16 ou 18. Era a família da minha mãe, a família da minha tia, os filhos da minha avó. A gente juntava as duas camas, e era 6, 7 pessoas dormindo em 2 camas juntas. Jesus. Aí a minha prima dormia na outra cama com os 2 menininhos dela. E lá na sala tinha minha tia com os primos e na cozinha meu tio com os meus irmãos. Jesus. Então era muita gente, mas era tão bom. A casa fedia gente, mas era muito bom. Fedia gente é ótimo. Mas era muito bom. E aí o meu pai, ele sempre pagou pensão para nós, os filhos dele. Mas era muita gente, não dava nem. E aí não dá, a gente saía para pedir mesmo esmola. A gente ia nas cidades do interior próximo, né, com a minha avó, e a gente pedia de casa em casa. Eu não me lembro, você tem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Então eu não tenho vergonha de nada da minha vida, porque a minha história faz eu ser quem eu sou hoje. Justamente. Né? E aí a gente pedia, e quando a gente chegava em casa, minha avó pegava, era saco de arroz, e pegava um pouquinho de óleo, bolo de óleo, um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz, um pedacinho de carne, já que a pessoa tinha feito, e a gente entregava de casa em casa. Então, quando a minha avó faleceu, ela foi considerada a mãe do bairro, porque era uma mulher sensacional. Olha. Então, a gente pedia, não era só para nós, era para as outras pessoas. A gente veio daquela época do ticket de leite, né? E infração, um dia era um preço, outro dia era outro. Eu lembro, eu era muito pequena, mas eu vivi isso. E aí a gente fazia. Só que a gente pedia, não era vergonhoso, era bom ganhar as coisas. Porque a gente chegava e ainda ajudava as outras pessoas, né? Então, a infância, eu não trago dores, eu não trago tristeza disso. Pelo contrário, eu acho que para mim foi muito bom, porque isso não me faz desistir, não me faz desanimar, porque eu penso que foi muito pior. Teve um ano aí de eleição que foi muito difícil, e uma cliente me falou, poxa, e agora? Como é que você pensa? Aí uma amiga falou, olha, na época minha mãe tinha muitas posses e ela perdeu tudo. Então a gente tinha o do dia. E no outro dia não sabia. Aí eu lembrei, nossa, é verdade. Na época nós não tinha nada e nós sobrevivemos. Então vale pro dia de hoje. Porque antigamente foi muito pior do que é hoje. Né? Se a gente for olhar bem, antes era muito pior. É igual aquilo, vem um maná, né? esperou. Esses dias você mesmo estava falando comigo. O maná de todos os dias. Sim. Então, que naquele momento descia e era aquilo que tinha. E não vai faltar. Esse passarinho tá lá no céu. E alimentar todo dia, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar. Amém. Coisa linda, né? Ai, que lindo, Paula. Não conheci, olha só. Agora estou mais apaixonada. Ai, que lindo. E ainda sua avó na estrutura disso tudo. Sim, ela dava mesmo o coração. Minha avó cuidou dos filhos do meu pai com a mulher dele. Então lá em casa não tem filho de mãe, filho de pai, é tudo filho, porque é tudo junto. Ele brigou com a esposa dele, levou os filhos dele com outra mulher que não minha mãe, para minha avó cuidar. E ali ela abraçou todo mundo. Pai. Então ela tinha um coração do tamanho do mundo. Era uma pessoa sensacional. E às vezes eu me pego querendo ser ruim, que eu falo, não vou ser. Eu sou muito boba. O povo me faz de boba, me faz de trouxa. Não, entendeu? Porque às vezes a gente quer ser, né? Mas eu não posso fugir a minha essência. É fazer o bem. Né? Então, se eu puder ajudar, de fato, eu vou ajudar. E aí eu vou pegar no pé dela. Fazer bem primeiro pra você. Agora eu tô aprendendo. Amém. Agora eu tô aprendendo. Amém, porque senão o pau vai quebrar. Isso mesmo. E eu sou braba. Mesmo. Josi, você fala de uma infância alegre, com liberdade, brincadeiras e muita arte. Sim. Você era gostosa, mulher. Era muito gostosa. Que lembrança vem primeiro no seu coração quando pensa nessa fase? Nossa, a primeira lembrança é saindo de casa. Eu acordava muito cedo.
muito cedo mesmo. Então eu acordava, eu saía sem minha mãe até às vezes perceber. Por volta de 5h30 da manhã, eu ia para casa do vizinho. Essa semana eu estava até comentando com a Márcia Paula. Eu ia para a casa do vizinho de frente, batia na porta dele, tirava ele da cama, deitava na cama. A hora que eu via que ele estava arrumadinho para ir para o trabalho, eu saía da cama e ia para a casa de uma outra vizinha. E ali, na minha rua, era a única casa da rua que tinha chuveiro, né, nessa época. Mas eu ia para a casa da minha vizinha, lá eu ficava o dia inteiro. Minha mãe costurava muito. Então, assim, ela mal dava tempo de olhar, de saber onde que estava criança, onde que estava menino. Então, eu ia para a casa dessa senhora, da dona Helena, e ficava lá o dia todo para poder tomar banho de bacia, né? Então, assim, isso para mim era a coisa mais gostosa. Ai, que delícia. Mais gostosa. Então, assim, eu tive essa infância onde a gente brincava de queimada, rua contra rua, assim, muito solta, né? Fui cachumba, catapora, foi tudo sarado nas enxurradas, né? Amém, tá vendo? Então, assim, era... Mas é forte. Ai, fecha aí a janela, Sim. não vai sobreviver. E aí algo aqui que eu vejo da Márcia Paula, né? Ela falando da gratidão, né? Desde de novinha, das dificuldades. Na minha casa nunca faltou nada. Né? Nunca faltou, graças a Deus. Mas eu não sei porque em mim eu sempre tive uma insatisfação com as coisas, né? Às vezes tendo tudo e sendo insatisfeita. Então eu falo que às vezes eu me amadureci. Eu falo que eu amadureci tarde, né? Porque eu já amadureci no decorrer. Acredito que foi no só que Deus. foi no... Eu creio. E a mania de querer pôr os dedos assim. Não, mas eu tenho essa certeza mesmo que foi no tempo do Senhor para minha vida. Né? Então hoje, assim... Olha só que lindo, olha só. Ai, que linda essa história. Vocês se encontraram em uma determinada fase da vida, Sim. né? A Márcia Paula trouxe o Florir, né, para poder florir as nossas vidas, né, e você está lá trabalhando com ela. E assim, como que é lindo a gente ver uma pessoa que não tinha nada, mas tinha um coração grato, entre aspas, uma pessoa que tinha tudo, mas tinha uma insatisfação. Você não acha que é um encontro do Senhor? Eu tenho total certeza, porque ela entrou na minha vida num momento assim, onde realmente eu fiquei totalmente perdida, né? E eu falava com o Senhor, Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não conseguia sair do lugar. Nós vamos chegar nessa parte. Mas eu quero saber outra coisa. Lá na sua infância, por mais que você venha com esse sentimento assim, você também falou dos seus avós. Sim, meus avós, assim, pessoas muito simples mesmo. Meu pai, antes de casar com a minha mãe, ele andava de pé no chão. Então, minha mãe ensinou... Vocês têm alguma coisa contra quem gosta de andar descalço? Não é isso. Eu amo andar descalço, assim. Não, mas ela fala, porque antigamente o chinelo havaiana. Quem ia para a escola de manhã tinha que dar porque voltava à tarde. Aí nós era a época que quebrava o chinelo havaiano, que tinha que enfiar grampo. Você não viveu isso? Porque a Josi era rica, porque a Josi tinha chuveiro na casa dela, porque lá em casa tomava banho de bacia, os pequenos tomavam banho primeiro, que parece que era mais limpo, os mais velhos tomavam banho na água já era grossa. Porque tomava todo mundo. E, gente, maravilhoso. E era feliz. Olha demais, a coisa mais gostosa. Que história linda. Mas é isso. Então, quando fala que não tinha chinelo, é por causa disso. Porque... Era de pé no chão mesmo. Pé no chão sabe? Quando ele mesmo. começou a Não é namorar. porque nós não queríamos ter chinelo, não é porque não tinha. Então, assim, o pouquinho que ele ganhava era para sustentar os pais e os irmãos, né? Então, a minha mãe entrou na vida dele, ensinou ele a estudar, ele passou, né? Entrou para a polícia, meu pai, ele era militar. E então, assim, a infância com a minha avó, que eu falo, é porque a gente ia para a casa dela e realmente era acolhida, sabe? Muito simples, tudo muito simples, mas também na casa, mas tinha amor. Então, assim, eu amava ir para poder dormir no meio
dos meus avós, A minha avó Maria. sabe? E assim, A mamãe trabalhava e eu ficava lá também. É bom. é a lembrança maior que eu tenho deles. Então, assim, eu gostava de chegar, porque meu pai era muito bravo, muito severo, então eu apanhava muito. Porque você era uma santinha, Era uma santa, só santa, rezando o Eu dia tava inteiro. vendo agora, a Aham. pessoa esperava. Ia pra casa do outro pra dormir. Fugia de casa, sabe? Então, assim, eu era terrível. Menina arteira. Ó. Então, assim, aí eu gostava de chegar, porque aí o papai batia. Aí, quando eu chegava na casa da minha avó, aí eu sentava e falava, né? Contava ele me tudo. bateu. E aí, meus avós iam e sentavam meu pai, né? Então, assim, eu achava aquilo A máximo. protegida. A Quem era? protegida. Ai, que lindo. Paula, você engravidou muito cedo. Você teve sua filha aos 15 15 anos. anos. É. O que mudou dentro de você naquele momento? Então, é muito interessante que mudou tudo e não mudou nada, porque eu era tão menina, eu era tão mesmo uma menina bobinha, eu não tinha maturidade para as coisas. Eu sabia que a partir dali não podia ser mais igual era antes. Então veio um peso de uma responsabilidade também muito grande, porque ela dependia de mim. Então eu tinha que trabalhar para poder cuidar dela, né? Então, enquanto minhas amigas iam para boate, passeavam, eu até ia também, né? Mas eu tinha que ser depois que ela estava dormindo. E tudo que eu trabalhava, eu tinha que sustentar ela e colocar dentro de casa. Então, veio uma maturidade muito grande para mim, muito jovem, pelo fato de eu ter tido ela muito jovem também. Olha Entendeu? só. Foi isso. E hoje ela tá na África. Ela tá na África. Nossa, Ela é fazendo missionária, missões. ela é um presente de Deus para nós, né? Porque ela veio com um chamado diferente para a sociedade, ela é uma pessoa que traz aí a raiz da minha avó, totalmente voltada para ajudar as pessoas, né? E o bem maior que a gente faz hoje é servir as pessoas. É isso. Então ela me ensinou muito a ser quem eu sou hoje também, porque eu não sei se você ainda vai me perguntar, né? Para sustentar ela, aí como que veio a beleza comigo, né? Pois é, você fazia unhas. É. Eu ia chegar agora. Ah, você ia chegar agora, né? Mas pode emendar aí, porque você começou a fazer unhas de casa em casa e voltava para Para amamentar, amamentar ela. não é? Sim. E essa foi a fase. Então, olha que lindo isso. Então, de repente você fazia isso, voltava para amamentar. Hoje, a sua filha ir para a África é tudo muito perfeição do Senhor, né? Perfeição de Deus. Como que era nessa fase que você amamentava lá? Como que era? Então, aí a beleza entrou na minha vida muito jovem, ó, menina. Porque a gente tinha um cabelo duro. Eu posso falar que é pretinha, né, gente? Cabelo, aí minha mãe alisava, passava pasta, arrancava o couro cabeludo. Gente, que sofrimento. Botava rolinha, que é as maneiras no cabelo da gente. Então, a minha família toda tem essa facilidade com cabelo, com unha e tudo. E aí eu comecei a trabalhar numa sorveteria. Aí tem essa parte de empreender, né? Eu trabalhava na sorveteria, eu assinei minha carteira acho que com 14 anos. Meu Que eu assinei carteira, mas eu já trabalhava lá. Antes de E engravidar, Antes então. de engravidar, Aí, como eu trabalhava lá o mês inteiro e ganhava um salário, meu pai levava a gente para vender sorvete, carrinho de picolé, sorvete, a gente ia. Aí eu descobri que se eu trabalhava uma vez no dia inteiro, abria mão de um domingo, ficava lá o dia inteiro vendendo picolé, eu ganhava um salário. Eu falei, uau, eu trabalho o mês inteiro e ganho um salário. E eu trabalho um dia e ganho um salário. O que é isso? Perdi a trabalhar um vergonha dia. totalmente da minha vida. Só Olha. pra lavar, passar, cozinhar, sair, viajar. Eu faço tudo que eu não tenho preguiça, né? E ganhar dinheiro é muito bom, né, gente? Muito Então, bom. Nossa! todo mundo gosta. E aí eu aprendi a empreender desde jovem. E aí quando eu engravidei dela, eu trabalhava nessa sorveteria. Aí eu tive que sair. E aí, um jeito de eu ganhar dinheiro com a menina novinha, que ela era bebezinha, 1, 2 meses, foi fazendo unha. Aí minha amiga tinha acabado de formar no Senac e eu nunca tinha feito o curso. Eu lembro que eu era criança, eu ia fazer faxina com a minha mãe. Gente, pois é, minha mãe me levava para dar faxina. E aí eu limpava as pecinhas, tudo, areava, tudo. Gente, eu não tinha preguiça. Ai, que delícia. Era muito bom. Aí, um dia a dona lá fez a minha unha. Olha que interessante como as coisas acontecem. Aí eu descobri como que tirava a cutícula. Só que eu não tinha alicate, não tinha dinheiro para comprar esmalte, essas coisas. Sabe como que eu tirava? Com casco de vidro. Pegava o casco de vidro e arrancava a cutícula certinha. Então, quando a minha amiga formou para ser manicure, eu era manicure melhor do que ela. Meu Deus!
Aí, quando eu fui fazer unha, eu já tinha um dom na mão. E eu fazia unha. E esse cliente queria fazer. Aí eu fui fazer. Aí a gente saía cedo com a bicicletinha. Um pé e mão era R$1,99. E aí a gente fazia um monte de unha o dia inteiro. E aí, quando eu chegava em casa, o dinheiro que eu ganhava dava pra comprar leite, frango e verdura pra semana. Gente. E assim foi, cuidando dela. Ai, que lindo isso. Meu Cuidando Deus dela. do céu. E muito amor, né? Muito, muito. Ai, que delícia. Por isso que, assim, às vezes eu vejo a pessoa acha tão difícil tudo. Eu não sei se é porque essa era da internet, que eu acho top, maravilhosa, e eu tô um pouco ultrapassada, né? Mas eu vou chegar lá, eu vou chegar, entendeu? Então, o povo tá na era arrasta pra cima e isso, fica rico em 2 minutos. Então, é isso, arrasta pra cima e fica rico em 2 minutos. O povo já quer que caia do céu, não é? E tudo pra gente conquistar, tem que trabalhar mesmo, tem que trabalhar, tem que ralar. E assim a minha vida foi. Não tinha dificuldade pra isso, né? E aproveitando o gancho aqui, você saiu de Belo Horizonte e veio para Uberlândia para viver de forma mais leve. Que Paula tomou essa decisão? Então, foi uma Paula que tudo mudou. E a vida da gente é assim, né? Eis que de repente você faz um plano, mas algo acontece e muda. E a gente tem que entender os sinais e as estações. E lá eu tinha um salão, era bem grande, uma equipe muito grande. Isso Cheguei a você ter deixou para trás. quase 40 pessoas trabalhando comigo, muitas cadeiras, muitas manicures, eram muitas pessoas. Mas aí eu tive um filho. E o meu filho, eu tive a Paulinha com 15 anos, e os meus filhos mudam a minha vida, mudam a minha história. Como lá naquele tempo da Bíblia, cada filho que nasce, ele traz consigo um peso e uma responsabilidade. Então a minha filha veio a superação, e o meu filho veio que eu tinha que desistir. É difícil falar isso, né? Porque a gente avança, vai. Só que tem uma hora na vida que você tem que parar e falar, opa, peraí. O que é mais O importante? que é mais importante? Eu ter isso tudo que eu construí, que eu fiz, ou eu parar e cuidar de alguém que precisa tanto de mim? Eu já ajudei tanta gente, como eu não vou ajudar meu próprio filho? Opa. Né? Porque, na verdade, ele nasceu, ele é um milagre em todos os aspectos, e ele é autista, e é diferente. Uma mãe atípica é totalmente diferente. Quando ele veio na minha vida, tudo mudou, tudo transformou. Então, tudo o que eu pensava voltou tudo ao contrário. Não é mais nada do jeito que eu pensava. Porque ele é um anjinho azul mesmo. Me faz virar de cabeça para baixo. De repente era tudo certinho, tudo arrumado, tudo bonitinho. Era tudo do jeito que eu coloquei na linha. Quando ele veio, a minha vida começou a andar de uma maneira. Eu não tenho mais horário, não dá para cumprir horário, porque na hora de sair o menino, quero ir no banheiro. Aí a gente leva no banheiro. Nesse dia ele tava lá com a gente no salão, que é a Paulinha que cuidava dele, né? Cuida dele pra mim, me ajuda a cuidar dele. Ia limpar a África, vai ficar lá 6 meses, e agora a responsabilidade, a gente tá com ele lá o dia todo. Gente, ele foi almoçar, ele colocou comida no salão inteiro. Porque eu deixei ele sozinho, mas ele tinha comida até no lavatório. Aí no outro dia, à noite, eu falei, conversando com a cliente, eu falei, meu sonho era passar um pano nesse salão, deixar bonitinho, arrumadinho. Mas eu tô tão cansada, não dou conta. É a Josi. Não falou nada, por isso que é importante ter um amigo na sua vida. Tem gente que vem pra somar mesmo. Sim. Eu cansada, me deu vontade de dar um couro nela. Ela pegou o balde, limpou o salão inteiro. Aí eu tive que ajudar, né, gente? Senão ia ficar feio. Aí ela foi com a minha boa vontade, a gente limpou com todo o amor. Porque assim é a vida. Tem época que quebra, né? E a gente pega os caquinhos, né? Que a gente é barro na mão do Senhor. E ele quebra e faz tudo de novo. Nossa. Né? Então eu estou me reconstruindo dessa forma. Ai, que lindo. Decisões difíceis são necessárias. São. Josi, você disse que uma decisão muito forte na sua vida foi parar as medicações por convicção da sua fé e da sua libertação. O que esse momento representou para você? Nossa, foi um período muito... Não induzindo ninguém. Isto. Por quê? Porque eu acredito verdadeiramente, igual o Paulo Vieira fala muito, né? O médico mandou, você parou. Eu não mando ninguém, né? Sim. Sem induzir, mas é um relato seu que eu quero muito que você fale conosco. Eu até estava comentando com a Márcia Paula, né? A preocupação de eu falar aquilo que fez sentido para mim. Então, assim, fez sentido para mim, né? Eu estava
passando por um período difícil, né? E há 7 anos, na época, eu estava com uma depressão, tomava N medicações, não saía de hospital. E eu tomei uma decisão difícil na época, que foi eu pedi o divórcio, né, a primeira vez. E meu esposo, na época, ele ficou 1 ano fora, depois nós voltamos, né, e agora estou divorciada. Mas na época, isso foi muito forte para mim, porque era algo que eu já vinha há pouco mais de 7 anos com a depressão. Eu dirigia quando eu tinha crises de pânico, né? Porque eu tive a depressão, crise de pânico, eu tive toque, tudo junto. Então, às vezes eu aferia a pressão 40 vezes no dia. Então, de chegar, meu braço, de não conseguir encostar, tamanho era a minha ansiedade, o meu medo, né? De várias coisas. Então, quando isso aconteceu, de eu tomar a decisão de pedir o divórcio a primeira vez, eu falei o meu medo era, Senhor, eu tinha alguém do meu lado. E agora, como que vai ser? Me cura. Eu preciso da cura. Eu preciso ser liberta dessas medicações. E todos os dias eu ouvia um louvor à noite para dormir. E chegava no ponto, né, que falava, né, o Senhor, quando você para de reclamar, o Senhor, Ele visita a tua casa, Ele visita os teus filhos, Ele visita a tua saúde. Então, aquilo sabe assim, eu louvava, mas com tanta convicção que eu seria liberta, que a minha saúde, dele curada. que a minha saúde seria restaurada. Amém. E aí, com 1 mês e meio, eu consegui tirar todas as medicações que eu tomava. Eu, assim, às vezes eu viajando na estrada com os meus 3 filhos menores, né? Às vezes eu tinha crises de pânico, eu enxergava o carro explodindo, mas assim, era terrível. Eu parava o carro na beira da estrada, pegava uma medicação, a medicação que eu já tomava frontal, eu chegava a tomar 4, 6 miligramas por dia. Nossa. E eu tomava para poder seguir viagem, porque eu precisava de chegar até o destino. E né? não dava sono? Não tinha sono, aquilo simplesmente tirava aquele pavor que eu estava no momento. Então, assim, acordava nas madrugadas, igualzinho, acuada, eu ficava nas madrugadas acuada, chorando muito, um choro compulsivo, taquicardias, assim, violentas. Então, isso, para mim, quando isso aconteceu, realmente foi uma libertação, né? E hoje já tem 7, está indo para 7, 8 anos, que realmente eu não tomo. Então, assim, passei por N processos, né? E o Senhor sempre me mostrando, né, que a depressão eu fui curada. Amém. Porque em momento algum, né, nas dificuldades que eu passei, né, nos últimos anos, em momento algum foi necessário eu tomar um remedinho que fosse para que eu dormisse. Por mais que não estivesse sendo fácil. Sim, E sim. como que foi voltar a sorrir livremente, sem se importar tanto com o julgamento das outras pessoas? É a coisa mais maravilhosa. Que lindo, gente. Coisa mais maravilhosa. Às vezes eu me pego, tem uma amiga nossa em comum, né, que eu falo com ela que às vezes a gente ri e chora ao mesmo tempo. Nossa, cada uma passando a dificuldade pior do que a outra, aí começa a chorar e no meio disso vem aquele riso. Eu falo, né, na palavra do Senhor fala que o motivo da nossa alegria, ela é o Senhor. Amém. E o motivo da minha alegria hoje é o Senhor. Não importa se eu tenho muito, se eu tenho pouco, sabe? Hoje eu sou contente. Hoje quando você a gente está cai. curada daquela Sim, insatisfação. Sim, Olha, hoje eu estou amiga. curada, né? Porque hoje eu posso dizer, né, por A mais B, né, que hoje eu sou contente em toda e qualquer situação. Ai, que lindo, gente. Né? Então, assim, é maravilhoso mesmo, né? Então, isso serviu para mim, né? Hoje eu sou totalmente liberta da minha depressão, do meu pânico, Amém. né? Totalmente. Ai, que lindo. Paula, você enfrentou um roubo dentro do seu salão. Foi lá em BH? Foi.
Depois veio a pandemia. E ainda assim decidiu pagar todo mundo e continuar. De onde veio essa força, mulher? Então, os princípios e os valores que a gente não pode negociar nunca, né? Mas eu tive um gerente, a gente já desconfiava. Não, aliás, não desconfiava, não. Foi Deus que nos mostrou. Porque eu estava em momento de obra, eu tinha acabado de mudar para essa casa e a gente fez a obra. Então, ele aproveitava dos pagamentos para a obra e tirava o dinheiro. Ele fazia depósito na conta dos meus colaboradores, só que ele pegava, os meninos devolvia. Então, quando eu fui ver, foi um rumo assim. Desfez o caixa, uns 250 pau. Ai. E aí, quando eu descobri, foi no casamento da minha filha, eu fiquei sem chão mesmo. Então vamos lá, vamos falar. Você falou de 2 filhos, tem... Tem a terceira, tem 4, assim. Tem 5, tem 6. É porque, na verdade, eu tenho os filhos do coração, gente. Eu criei muitos filhos meus aí do coração. São vários. Mas essa minha irmã, né, que o meu pai deixou lá com a minha avó pra cuidar, ela morou comigo e ela é minha filha. Hoje eu sou vovó. Ela tem uma piquitita de 4 meses. E foi o casamento dela. E aí a gente descobriu no casamento que ele estava chiquérrimo, de terno Armani, que eu pagava. Não sabia, mas Não você sabia. Ai, Jesus. Então, a parte do administrativo. Essa pessoa foi sério. condenada? Tá presa? Tá correndo na justiça, sabe? Tá correndo na justiça. Mas, enfim, a vida, né? E aí eu tive que continuar. Porque eu podia pegar daquela desculpa e parar. Falei, gente, foi roubado, não tem como pagar. E é isso, não. Mas aí eu continuei, fui pagando todo mundo. Só que aí passou 5 meses, veio a pandemia. Meu Deus. É isso que eu falo, que aí depois do meu filho tudo mudou. Depois da pandemia, mais ainda. Porque aí você faz um plano, mas não tá certo o seu plano. Deus é que sabe. Porque tudo pode mudar a qualquer momento, né? E aí na pandemia eu continuei trabalhando, fechada, não podia trabalhar. Mas aí também eu voltei para dentro de casa. Em tudo a gente tem que dar graça. Que foi na pandemia que eu fiz os exames com o meu filho, que eu fui vendo que ele era uma criança especial, que ele era diferente de outras crianças. Então eu pude ser mãe dele integral, porque a minha filha, eu sempre tive que trabalhar para cuidar dela. E na pandemia foi muito interessante que num dos últimos dias que eu trabalhei, eu estava almoçando, parei conversando com Deus, a gente fica conversando com ele o tempo todo, eu falei, Deus, e agora? E aí ele virou para mim e falou assim, audivelmente para mim ouvir mesmo e entender. Algumas pessoas eu tenho que parar o mundo para parar. E você é uma delas. Não. E aí eu Forte. entendi que ali Nossa. eu tinha que parar. Porque se eu não tivesse parado, eu teria morrido naquela época, né? E aí não tinha nada, tudo fechado. Não tinha, eu tive que parar. E eu fui para dentro de casa. E ali eu pude dar banho nele, ver que não era igual às outras crianças. Eu tive dele comida, tinha algo diferente. Fui fazendo as terapias. Eu tive a ajuda dos meus colaboradores. Gente, às vezes eu vejo nas empresas, é maravilhoso tudo, mas também falta um pouco de humanização. Eu sempre tratei todo mundo muito bacana comigo, mas com eles e eles também comigo. E eles foram, sabe, eles foram guerreiros. Porque aí eu precisava cuidar do meu filho e elas também precisavam cuidar dos filhos delas. Então eu ficava em casa, quando abria o negócio, nós estávamos lá trabalhando. E teve um momento de falar assim, olha, vai fechar. E ela falava, meu litro de leite eu não tenho mais. Se eu não trabalhar, não tem como. Sabe o que eu fazia? Ia lá, abria, ela atendia o cliente, ganhava o litro de leite dela e ia embora. E eu falava, eu tive que lutar por eles, né? E eles me ajudaram muito, porque aí nesse tempo eu pude cuidar do meu filho. Nossa. E descobrir isso dele e fazer, né, o que eu tinha que fazer de fato. Você falou muito certo, né? Você tinha tudo nesse momento para desistir. Tinha. E por que não desistiu? Eu acho que eu usei até uma frase aí. É muito interessante isso. Toda vez que eu estou muito próximo de desistir de algo, eu sinto que tem algo muito maior que me move. Então eu não posso parar, eu tenho que continuar. Quando eu falei que eu tive que desistir, foi bom, eu desisti lá do salão, tive que abrir mão de tudo para mim vir, para eu viver, porque nesse tempo nessa atrás... verdade, reformular a rota. Reformular a rota. Eu tive um burnout e a médica falou, ou você para ou você morre. Se você continuar assim, você dá mais para lá do que para cá. Então vou ter que parar, né? Aí eu
parei. Tomei medicação, também tendo crise de pânico, de ansiedade, coisas terríveis. Mas foi depois de pandemia. Um filho autista, o roubo no salão, pandemia, reforma de novo. Nossa. Nessa casa eu gastei quase 400 mil para fazer. E eis que um belo dia o dono, comprei todas as casas, você vai ter que sair, porque aqui vai ser um shopping, você vai ter que ir para outro lugar. Meu Deus. Aí eu saí, fui para outro lugar. E aí a ajuda de um, a ajuda de outro, porque empresário é assim mesmo, empreendedor. Não tem dia que tem dia que não tem, gente. Uxi, todo mundo emprestou cartão e nós estamos pagando. Quando eu acabei de pagar tudo, eu desisti. Falei, eu não quero mais. Mas também não estou devendo ninguém. Eu não quero mais. E aí eu parei mesmo. Uau. Larguei tudo. Entendeu? Porque aí dependia só de mim mesmo parar. E aí eu tive que ser corajosa. É interessante que precisa muito mais coragem para parar do que para continuar. Às vezes você tá com uma vida difícil, com uma coisa difícil de você romper. De sair de um lugar, né? Às vezes a pessoa persiste, continua numa coisa que não tem mais saída, mas é porque ela não enfrenta e não tem conversas difíceis. Sim. Ela não enfrenta a verdade. Nossa, é verdade. Reflexão do dia. Meu Deus. É verdade. Ai, Josi. Sim. Você disse que um dos momentos mais difíceis foi o seu divórcio. Sim. O que aquela fase te ensinou sobre você? Eu não acreditava mais em mim, né? Não acreditava mais em mim. E tô lembrando aqui uma pessoa. Então, assim, eu tive a primeira vez, eu pedi o divórcio, fiquei 1 ano, nós voltamos, e há 3 anos e meio, mais ou menos, realmente houve essa separação, né? Ele saiu de casa e tal. E quando isso aconteceu, eu perdi meu chão, mas totalmente. Perdi o chão e eu parei de trabalhar na época. Eu não estava já trabalhando porque a gente ia embora de Uberlândia e chegou de hora, não fomos mais, né? E quando isso aconteceu, o que eu fiz? Eu mergulhei na igreja. Então, o nosso pastor, ele começou a colocar algumas responsabilidades em cima de mim. E eu falo, ele é muito intencional, o pastor Walter, né? Então, eu falo que ou ele fez intencionalmente, ou realmente o Senhor usou sem ele perceber. Mas ele começou a colocar a responsabilidade em cima de mim, e eu fui enxergando que aquilo que eu era capaz, que eu podia seguir em frente, que eu poderia ir. E isso, assim, foi algo assim que cresceu tanto dentro de mim, que até que chegou o momento, eu falei, né, hoje eu estou entregando, né, os cargos que eu tenho aqui, porque hoje eu preciso de olhar para mim, hoje eu preciso de cuidar da minha casa, eu preciso de... hoje realmente eu preciso de viver, né, a vida com as suas responsabilidades. Você viu que aquilo tinha te moldado, tinha te recuperado a sua autoestima, a sua autoconfiança. Você viu que você dava conta e falou assim, agora está na hora de eu cuidar. Agora está na hora. Foi por um período, né? Olha foi por um período. Então, assim, foi um período difícil, de superação mesmo. E esse período que teve, assim, no seu relato, assim, que a gente troca uma ideia, que você falou muito de escassez, foi esse período que você acredita que você viveu? Sim, nossa, né? Um período de escassez, onde antes eu falava da escassez, mas você não vivia. Eu não vivia, aí, realmente. De repente, você passou a viver. Aí, de repente, eu passei a viver e o Senhor foi trabalhando isso em mim. E como que a gente aprende a ser feliz em toda e qualquer situação? Confiando no Senhor. Porque Ele nos dá, Ele nos dá dia a dia o que necessitamos. Toma! Sabe? Eu tenho uma pastora que era da nossa igreja, hoje ela não está mais, então ela sempre contava testemunhos e eu ficava assim, gente, mas não é possível, será que isso é verdade, né? Eu tinha, porque eram coisas assim que para mim eram absurdas. Um belo dia eu estava em casa. E nesse dia eu cheguei a colocar uma almofada na minha boca. Eu literalmente deitei no chão da minha sala, coloquei o travesseiro na boca, o travesseiro na almofada, e eu urrei.
Nesse dia eu berrei. Terminei de chorar, né? Lavei minha alma, o Senhor foi e me trouxe uma palavra. Salmo 121, eleva os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor. E ali eu comecei a orar o salmo, né? E fui falando, Senhor, o Senhor é o meu socorro. E hoje eu preciso do socorro do Senhor. Isso eu e Deus, isso era umas 11 e pouquinho da manhã. Quando foi à tarde, o interfone tocou, eu abri a porta, era uma encomenda para mim. Eu falei, encomenda, né? Quem que enviou? Não, só pediram para te entregar. Quando eu abri, aí eu vi, tinham dois sonhos de valsa, 2 ouro branco e um Kit Kat e uma cartinha. Na hora que eu abri a cartinha, caiu um valor dentro da sacolinha. E era justamente o que eu precisava naquele momento. Deus, olha só. Então, assim, nesse período de escassez, o Senhor foi me mostrando que Ele cuida dos seus. Né? Falar que é fácil, não é fácil. Mas o Senhor, Ele traz contentamento. Né? E isso, assim, o Senhor foi trabalhando a minha soberba, o Senhor foi trabalhando o meu orgulho, entende? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito, muito de abençoar vidas. E não fico fazendo alarde naquilo que eu faço para as pessoas. Mas eu sempre gostei muito de dar. Mas quando chega o momento de você receber, o orgulho fala mais alto. Então, a primeira vez que eu recebi uma cesta, você quase morreu. Eu quase morri. Mas aí o Senhor veio falando, filha, né, eu cuido das tuas necessidades. Meu Deus. Eu não vou te deixar passar falta de nada. E o muito bonito disso, que em todo tempo, eu e a minha filha, às vezes eu comentava com ela, eu falava assim, filha, você já parou para perceber que embora a nossa escassez, as nossas dificuldades, o Senhor nunca nos deixou faltar nada? Então, assim, hoje, e falando com ela, né, hoje, eu e você, nós podemos dizer que nós comemos o melhor desta terra. Olha só. Porque às vezes as pessoas acham que o melhor desta terra é você comer um caviar, é você comer lagosta. Caviar é horrível. Né? Eu nunca comi, viu? Mas assim, dizem que é. Ai, mas assim, às vezes as pessoas acham que o melhor dessa terra é isso. Não, é você comer, é você viver aquilo. Gente, eu que posso você falar está pra vocês, vivendo no momento. Um prato de $1 milhão. Sim. Eu gosto de comidas boas, mas assim, eu amo. Vocês vão acreditar, não? Arroz, carne moída, batatinha misturada, um queijinho derretido por cima. Jesus amado. Eu amo, acho bom demais. Ai, que delícia, Então, que lindo, isso, Josi. sabe? Então, eu entreguei, né? Confiar, é você confiar que existe um Deus no céu que olha para os seus, né? Com graça, com favor e com misericórdia. Amém. Nossa, Paula, você disse uma frase muito forte, que a dor gera crescimento, maturidade e humanização. Que dor mais humanizou você? Então, o Lucas, ele é uma bênção em todos os aspectos, né? E ele nasceu, não foi fácil a gravidez dele, e quando ele nasceu, ele teve uma parada. E no ele parar, os médicos olharam, ele estava roxo, pretinho já, sem respirar. Aí os médicos tiveram que reanimar ele na minha frente. E aí, até hoje eu não consigo ver os bebezinhos aí quando filma, eu não consigo, porque é uma dor muito grande, né? Te traz, Que é né? algo que você gerou e perder a vida. E ali foi o meu maior medo mesmo. Ali eu tive medo de verdade. Que ali dinheiro não paga, nada não depende mais de você. Né? É Deus te ajudar até para levantar. E aí, ali, eu vi os médicos saindo com ele, reanimando ele, saíram. E aí eu fui pro banheiro do hospital.
Ali eu chorei, ajoelhei no chão, abracei o vaso, perdi todas as minhas forças. E eu queria fazer todas as necessidades. Eu queria vomitar, eu queria defecar, eu queria fazer tudo, porque o corpo humano, ele chega no auge de um estresse tão grande que transcende, parece que você vai morrer. E uma amiga até falou comigo um dia, você sentiu um pouquinho das dores de Jesus suando no Getsêmani, gotas de sangue. Há momentos na vida que você tem estresse tão grande que você sua gotas de sangue. E ali eu tive isso, né? E chorei muito, não consegui levantar mais. Aí elas me pegaram, me colocaram numa cadeira de rodas. E eu fui pro quarto. E a minha menina, um anjo, chegou pra mim: mãe, eu vou ver o meu irmão. Olha isso. E aí nós fomos pro quarto. E aí me deram um remédio, que hoje eu tomo os remedinhos, né? Eu tô na cura de um milagre, igual minha irmãzinha Josi. Vai ser. Porque eu tomo um remedinho hoje, eu amo. Que eu fico ótimo. É bom, remédio de vez em quando é bom. De vez em quando. Às vezes é importante. Eu fui ao médico e falou assim: você vai precisar. Eu vou. Aí me deram um remedinho e de repente chegou todos aqueles médicos assim pra mim falar. E quando os médicos chegaram, eu não consegui ouvir. Aí eu comecei a gritar e veio uma primeira crise que eu senti na alma de verdade. O que é uma pessoa ficar doida? Ali eu fiquei doida mesmo, porque eu não conseguia controlar as minhas emoções. E eu falava: não quero ouvir, eu não quero escutar, não fala nada comigo. E eu fiquei louca, mas muito doida mesmo. Nossa, é muito ruim. E aí uma hora eu falei: Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí eu respirei fundo: pode falar. Porque naquele momento eu fiz a entrega. Deus, nada que eu tenha é meu. Tudo que eu tenho é seu. O Deus que deu, Deus tira. Tantas mães perdem filho, porque eu não posso perder. Ele não é meu, ele é seu. E aí eu fiz essa oração de entrega, e aí os médicos falaram: olha, o seu filho realmente ele teve uma parada, nós vamos saber agora qual é o dano, mas ele tá bem. Ele tá no CTI e estável, agora nós vamos acompanhar. Você pode ir lá para poder ver. Eu não conseguia, eu fiquei umas 2 horas sem ir. E essas coisas nos fazem estar mais próximo de Deus e ser mais humano mesmo. Por quê? Ai, gente, tem hora que a pessoa chega com umas frescuras. Eu não tenho paciência para frescura. Faz questão de umas coisas. Não é? E eu não sei. Aí eu falo: eu não sou um ser humano normal. Porque pra mim não faz sentido. Mas tudo bem, eu também não julgo quem faça. Mas aquilo ali me fez um olhar para o humano, um olhar diferente, mais de amor mesmo, de carinho, de cuidado. Eu tô aqui, eu me importo, o que eu posso fazer de fato para te ajudar? Né? E aí é isso, as pessoas que são tocadas dessa forma, eu não sei, a gente tem que mudar. Tem dor na vida que você tem que O mudar. tempo todo a gente precisa olhar para isso e falar o seguinte: estou disposta. Vocês duas, vocês falam muito de Deus. A fé para vocês foi apoio, direção ou sobrevivência? Nossa. Eu posso falar que é sobrevivência. Não tem como viver sem fé, para mim. Mas eu também respeito a pessoa que não acredita em nada. O problema é dela. Mas para mim não então, tem como estar viver sem. naquela total dependência do Senhor. Sim. E você, Josi, também? Também, né? Show. É bonito, né? A amizade de vocês. Vamos falar sobre a amizade e o trabalho juntas. Josi, você voltou para a área da beleza. Sim. Através de um convite da Márcia Paula. Ela só chama a Paula de Márcia Paula. E eu só chamo a Paula de Paulinha Linda. No meu celular tá Paula Linda. E que você, Josi Próspera. Você sabia que eu ponho esse sinônimo? Minha amiga. Amém. Josi, você voltou para essa área, né? E ela enxergava em você muito potencial. Como foi receber esse convite da Márcia Paula? Então, eu já vinha, né, pedindo ao Senhor, desde a época que eu entreguei os cargos que eu tinha lá na igreja, eu já vinha buscando do Senhor alguém. Eu falava: Senhor, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. E é algo assim que é estranho a gente falar. A gente sabe o que tem que fazer, sabe os passos que precisam, mas eu ainda não tinha aquela... não sei se coragem, eu sei que eu não conseguia.
ir para frente. Eu falei, eu preciso de alguém, pai, que literalmente pegue na minha mão. Na minha mão. E caminhe comigo, Josi. Vamos por aqui, né? Vem. E eu pedia isso para o Senhor. Quando foi o ano passado, em abril do ano passado, a Márcia Paula me fez, né, a proposta, falou, olha, eu estou abrindo um salão, eu gostaria que você viesse, né, trabalhar junto comigo, a gente vai, né, vai estar começando, né, de novo. E assim eu fui, né, e essa caminhada tem sido, nossa, enriquecedora mesmo para mim, né. A Márcia Paula é uma pessoa muito humana, né, você conhece, você sabe, é uma pessoa muito simples, é uma pessoa que confia no outro, de olhos fechados. Ela vê o melhor no ela outro. Ela vê. E ela, nesse um ano, ela tem extraído de mim o meu melhor. Aquilo que eu não conseguia enxergar em mim, aos poucos, ela tem extraído isso em mim. Eu falo, pai, muito obrigada, porque o Senhor colocou uma pessoa de visão, eu tenho visão também, mas eu sou uma pessoa ainda luto muito com a insegurança, eu sou uma pessoa muito insegura, e ela, assim, ela é alto astral, porreta, vamos como diz aqui na minha embora, né, tá difícil, como é que é? Tá difícil, tá ruim, mas está bom, né, levanta, vamos sacode, embora. na volta por cima. Vamos, Né? vamos, Então, vamos. é isso, né? Ela tem me ensinado O que muito você viu nessa isso. mulher aí, ô Paula, que nem Então, ela enxergou? A Josi, um dia, mas começou antes, um pouco antes, né? Mas bem antes. Nós lá na igreja, aí desde que eu vim pra cá, o senhor falou, olha, você vai servir em determinada área. Eu, amém, pai, estou lá. E a gente tem o convívio de igreja, um dia, aí eu tô lá na intercessão. Aí a Josi mandou uma mensagem pra mim. Eu nunca esqueço disso. Falando que ela não ia poder estar mais, que ela não estava podendo, estava passando uma fase muito difícil da vida. E que ela não ia mais. Aí eu vi ela, só que eu achava que era uma outra pessoa. Falava, não vou responder, porque eu tenho muito isso de mensagem, celular. Eu gosto do pessoal, eu gosto do abstrato, Eu gosto de também ver gosto de sentir. gente. No dia que eu ver ela, eu vou conversar com ela pessoalmente, olhar nos olhos dela e saber o que se passa, o que eu puder fazer para ajudar. Ok. Aí eu tô lá, nós fizemos uma reunião na igreja, a Josi lá e tudo. Eu não esqueço, tava com o cabelinho todo amarradinho para trás, uma tronchinha assim amarrada. E eu sempre gostei dela. É de graça. Aliás, eu gosto de todo mundo, né? É difícil eu não gostar de alguém. Mas tem umas pessoas que é mais. Mais desafiador. Não, ela virou pra mim e falou assim: nossa, mandei uma mensagem pra você, você nem me respondeu. E eu falei assim: que isso? Respondo sim, não fiz isso. Não, mentira, eu sou difícil celular mesmo. Mas eu falei que não tinha feito Olha isso. só, todo mundo tá com o celular aqui perto. Cadê o dela? Não tá nem aqui comigo. Não. Aí é um defeito, mas vai dar certo, um dia dá. Aí eu fui, peguei e falei, não, você não mandou mensagem. Ela, mandei sim. Falei, não, Jô, você não mandou. Falei, mandei. Aí eu falei, não, vou ter que olhar. Peguei meu telefone, nesse dia estava na minha mão. Olhei, digitei o nome dela, aí apareceu. Aí eu olhei. Não. E aí eu sou super sincera, não tem como fugir disso. Não, nossa, terrível, mas eu sou. Eu devo ter algo de autismo também, porque eu não consigo. Eu olhava e falei assim, não é você. Você não é essa pessoa. Ela, sou eu sim. Eu falei, não é. Eu quero saber, cadê essa mulher aqui? Oi, Eu quero essa, você não é essa. tinha uma foto bonita lá. Muito bonita, ela tava bonitona, igual ela é hoje. Graças a Deus. E aí, ela fez essa carinha mesmo de choro. Eu falei assim, você vai voltar a ser essa. Eu vou te ajudar a ser essa. Eu tô aqui, eu vou te ajudar. E aí eu, de fato, peguei na mão dela. Tivemos alguns intempéries aí no caminho, mas aconteceu, de fato, da gente estar junto. E é isso. Gente, tanto que pessoas fortalecem pessoas. Sim. E que a gente precisa estar aberta, né? Para poder receber esse carinho, esse empurrão. E a outra precisa entender que vai empurrar, mas que ela também está aberta para poder ser acolhida. Para receber também, pra que às vezes você receber. fala, a pessoa, ela não tá preparada, né? E assim, eu falo com as meninas, não é, eu acho que eu sou ótima, mas eu não sou. Sou péssima.
sou brava. Essa carinha aqui, eu falo com as minhas gente, eu não sou fácil. Não. Porque com todo carinho e amor do mundo, Amiga. eu puxo a pessoa para as orelhas. É, glória. Eu a falo, Deus. vem, Josi, hoje eu falei, não, vamos, filha, a gente para na estrada, ela vai entender. Foi. Segredinho, não, a Foi gente para na mesmo. estrada. A pessoa não queria vir. E eu, não, vamos. Às vezes a Jo chega lá no salão assim, e eu sei que ela passa mal. Porque mesmo que ela sente as dores, eu já senti e eu sinto também. E eu sei que não é fácil. Aí eu fiz de égua, finge que eu não tô vendo. Alguém sabe o que é fingir de égua? Cara de alface. Tá ali, ninguém tá vendo. Fingir. Cara de paisagem. Cara de paisagem. Quando pensa que não, a Josi tá rindo, tá brincando, sabe? Aquela coisa toda. E eu virei pra ela, a gente tem que ser sincero com as Sim, pessoas. precisamos. E os amigos é aquele que às vezes vai te falar coisa Amiga é que você aquele não vai falar quer coisa que às ouvir. vezes você nem gosta. Sim. Mas aí ele tá falando pelo seu bem. Ai, E aí um dia eu virei pra ela e falei assim, amiga, você é minha amiga mesmo? Eu sou. Você é a minha amiga mesmo? Sou. Tá preparada? Tô. Eu falei assim, então, você pode reclamar comigo. A partir de hoje, só comigo, com mais ninguém. é isso Eu não aí. aceito mais ninguém falar, Josi, ela é ótima, mas ela é ótima. Ela é ótima. Ela é. Olha que pessoa mais linda, maravilhosa. Maravilhosa. E é mesmo. Ela é. Fala, e vou pegar um gancho aqui, porque isso que você fez foi trabalhar com beleza e cuidar da autoestima. Sim, sim. E a gente faz isso, né? Lá dentro do seu salão, lá vocês, né? O que vocês escutam lá dentro que pouca gente imagina. Quando eu digo isso, não é fofoca. Sim. É com relação a dores mesmo, que às vezes algumas mulheres que a gente vê que são tão lindas, tão maravilhosas, mas as mulheres nem têm defeito, né? Mas, então o que vocês ouvem lá dentro que as pessoas nem imaginam? O salão é muito diferente de hoje, assim. Acho que é por isso que eu não estou muito nas redes sociais, querendo esconder, mas eu não vou esconder mais, não. Aê! Muito bem! Glória. É muito além, assim, de uma foto bonita, sabe? Eu gosto muito, de fato, de olhar nos olhos das pessoas. E com o tempo a gente vai perdendo isso. E às vezes, eu tenho vários relatos para contar, não posso contar tudo porque eu converso muito, não vai dar tempo. Mas é de olhar no olho mesmo. E eu tô atendendo a cliente, tô vendo ela com aquela carinha. Eu vejo ela sempre. Eis que um belo dia eu paro e falo, você não tá bem. Você não tá bem. Teve um dia assim, eu tava para fazer prova, eu fiz seminário, e eu para fazer prova, e aquela correria toda, e eu tava lá nos minutos final terminando. E era o dia. E eu atendi uma cliente que eu amo muito, essa cliente. Aí ela... Eu falava assim, eu não vou perguntar, não, que se eu perguntar, ela vai me responder. Eu não tô podendo ouvir hoje. Adoro. Mas, gente, é um ser humano. É o ser humano. Aí eu terminei de atender ela e dei a volta, olhei nos olhos delas e perguntei, o que está acontecendo com você? Ali ela desabou. É desse jeito. Ela chorou. E aí eu falei, Senhor, eu tinha uma prova para eu fazer. Mas uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Nossa. É isso que eu aprendi dele. E é isso que eu vivo hoje. Não sei se vai chegar, mas isso eu tenho que contar aqui. Tá? Logo que eu fui para Uberlândia, não foi fácil. Eu devia eu paguei as contas lá que eu tinha, mas eu devia o pessoal que trabalhava comigo. Então eu ia e voltava todo final de semana. Foi muito cansativo, né? Que são 8, 10 horas até BH, ir e voltar todo dia, todo final de semana. Mas eu voltava para poder fazer esse acerto com as pessoas lá. E aí eu tava toda feliz, consegui juntar um dinheirinho, minha sogra também emprestou um dinheirinho, e a gente tinha acabado de alugar o apartamento. Agora é engraçado, né? A mesa que eu morava era enorme, não cabe na minha casa hoje. E eu moro num lugar muito pequeno, mas é tão gostoso, que aí eu e minha família é tão bom, quando Deus faz umas coisas que a gente não consegue entender. E aí, naquele dia, eu fiz uma compra, assim, pro apartamento, porque não tinha nada, não dava para trazer as coisas de lá, porque não cabia, e não tinha condição. Aí, eu peguei o dinheiro e comprei as coisas no LX, só que era um golpe. Caí no golpe. O único dinheiro que eu tinha. E aí, quando o meu marido falou, Paulo, então, tenho notícia para te dar, eu falei, pode falar. Ele, não é boa, eu fala. Falou assim, então, o moço tá lá esperando as coisas, não chega ninguém. E ele falou que todo mundo que vai lá é golpe, que é mentira. Eu falei, não tô acreditando.
Menina, aí eu saí do salão que eu trabalhava chorando, arrasada, brava. E até com Deus mesmo. Eu falei, Senhor, por quê? Como é que você deixa acontecer o negócio? Eu sei. Eu sou tão ótima, sou tão maravilhosa, porque tanta desgraça comigo. Mas eu fiquei muito brava. Eu desci aquela Nicomedes, peguei a Rondon e saí andando ali. Aí, quando eu passei de frente ao hospital Santa Maria, Santa Marta, tem um hospital Santa lá. Marta, lá na Rondon? É, na Sim, Rondon. Santa Marta do Rondon. Quando eu passei lá, tinha um grupo de oração, tinha um povo dado as mãos. E aí eu falei, ai, Deus, usa alguém para falar comigo, fazer uma oração comigo. Porque eu tava muito triste. Aí eu cheguei lá, coloquei minhas coisinhas no chão, peguei na mão do povo. O povo olhou assim, quem que é essa? Eu sou dessa, é oração? O povo, é oração. Tô dentro. Tô dentro. Falei assim, então vamos orar. E começamos a orar. E aí, na oração, era sobre um rapazinho. Não vou falar o nome para não expor, né? E aí, quando eles falaram o nome do rapaz, eu falei, opa, é alguém que precisa, né? Esse rapaz está entre a vida e a morte. E aí Deus falou, fala do seu testemunho. Aí eu falei, Deus, mas eu vim para receber. Ele falou, fala do seu testemunho. Olha só. Aí eu falei com eles, olha, gente, eu vim aqui para receber uma oração, acabei de cair no golpe do LX, mas Deus falou que é para eu falar com vocês, para ter fé. Esse rapaz, ele vai sair. Eu creio, sabe por quê? Eu sirvo um Deus que fez braço, perna e coração batendo. Aí ninguém entendeu nada. Vou falar brevemente, preste atenção no que eu vou falar. Eu tenho um filho, hoje ele está aqui, ele está vindo para Uberlândia para morar comigo. Mas quando a gente teve o diagnóstico dele, eu estava com quase 4 meses, foi que ele teve uma displasia. Então ele não teve braço, ele não tinha perna e nenhuma câmera do coração tinha desenvolvido. Aí o médico falou assim, ele está praticamente morto. Você vai ter um aborto a qualquer momento. Se você não tiver um aborto espontâneo, pode procurar sua médica, porque deu má formação e esse bebê não vai poder nascer. E ali, naquele momento, nós só choramos. Meu marido perdeu o caminho de casa, a gente só chorou. E Deus faz algumas coisas que é muito louco, né? A gente foi no velório de uma amiga, chegou lá, ela me abraçou e falou comigo, é o bebê, né? Aí eu falei, ela vai tudo bem. Nossa, E eu me agarrei nessa palavra, mesmo com esse diagnóstico. Pode tirar o bebê, porque não vai nascer. E eu coloquei, vai tudo bem. E assim foi. E foram 40 dias. Aí teve um dia que eu desci uma avenida lá de BH e tem um supermercado chiquérrimo que chama Verde Mar. Nem pode dar spoiler, né? Mas eu tô... propaganda. É o supermercado mais chique da cidade, mas ele é topíssimo. E aí eu falei, Deus, ainda que eu fosse dono do Verde Mar, se eu pudesse dar tudo que eu tenho pela vida do meu filho, eu daria. E assim eu fui pro hospital, sabe? Porque pessoas são mais importantes que coisas. Muito mais importante. E aí, quando eu cheguei lá, o mesmo médico que deu o diagnóstico há 40 dias falou assim, você tá bem? Eu, como que pode? Você falou com o neném, não sei, nem sei como é que eu tô. Deitei na cama e ele começou a fazer ultrassom. A primeira coisinha que veio foi o quê? Os 5 dedinhos do Lucas. Ai, meu Deus. Os 5 dedinhos dele. E hoje ele é uma criança, mas tá lá. Ele é uma bênção, ele tá aí. E eu falei assim, então eu creio num Deus que faz braço, perna e coração materno. E eu sei que esse rapaz, ele tem vida. E ele vai viver. E eu vou viver para ver isso. E fui embora feliz. Por quê? O que vale o dinheiro diante de toda a situação? E lá eu falei, Deus, se eu tivesse saído de BH, aberto mão de tudo que eu tive lá para viver isso aqui hoje, para dizer que seu filho vai viver, eu faria tudo de novo. Por quê? Para mim, uma vida vale mais que o mundo inteiro. E fui embora E o feliz. tanto que é lindo de ensinar o tempo todo, né? Fala assim, O tempo vem cá, todo. volta pro centro. É. Você já passou por isso, já te mostrei isso. Vai viver isso e vai passar por isso. Nossa, é muito forte, né? É. Ai, que lindo. E aí Meu passou Deus. um tempo de fato. O pessoal, é você que estava lá na Rondon? Eu falei, é. Falei, então, ele quer te conhecer, ele está em casa. Então Ai, é que isso, lindo. sabe? Que Aí lindo. É muito tudo mudou e aí eu entendi realmente o propósito de ter vindo para cá, para Uberlândia. E é isso, né? Ai, que lindo. Josi, você Diga. disse que está recomeçando. Sim. O que esse novo tempo significa? Ai, Cris, realmente é o recomeço, né? É seguir minha vida, voltar a sonhar. Casar de novo?
Não, ainda não, Cris. Ainda. Mas- Ainda. Tem que sempre ter uma palavra antes, não pode ser definitivo. Ah, isso é interessante. Ainda que a figueira não Ainda que. floresça. Ainda Então que. é isso, é um tempo de esperança, É um tempo de luz, hoje tempo... é um tempo realmente assim de eu estar me conhecendo, de eu estar começando a voltar a fazer, a ter prazer, né, nas coisas que eu fazia novamente, ser a Josi que eu sou, né? Se permitir. Me permitir. Se namorar. Sim. Estar Olha, com é você. uma coisa que eu sei, eu tenho uma filha que mora na Itália e tem vezes que ela me liga, mamãe, tá acontecendo isso e isso. Eu falo, filha, né, calma, né, vai passear, vai andar sozinha, né, vai se amar, vai aprender a gostar da sua companhia. Olha Nossa, que top, né? E ela virou para mim e falou assim, ai, mamãe, eu não consigo isso. Eu falei, você consegue, né? Começa a se olhar, começa a olhar quem é você, né? O que eu e seu pai, nós passamos para você durante todos esses anos, até você se desgarrar, né? Até você se aventurar a viver a sua vida. E viver, né? E viver. Porque eu amo a minha companhia. Uau. Sabe, antes eu não gostava, né? Antes eu precisava de estar com pessoas. Eu amo pessoas, mas hoje eu gosto muito, né? Eu sinto prazer em Você sente estar isso. comigo mesmo, né? Pensando, refletindo, né? O que eu posso melhorar? Né? Eu não sou essa flor de candura aqui, né? Não sou mesmo, né? Então, assim, quando eu percebo que eu estou começando a me estressar, a regalar os olhos, sabe? Que tem hora que eu falo de olho regalado, né? Então, quando isso acontece, ela sai de perto, Ela né? não entende ainda que ela é muito engraçada. Na hora que ela entender, ela chega esbaforida. Assim, Ela vai gente. fazer como é que chama? Stand-up? Fala. Ela é. Então, assim, aí hoje, aí eu paro e falo, não, espera aí, né? Por que eu tô agindo dessa forma? Isso. E aí, então, assim, esse tempo para mim tá sendo isso, até de eu me conhecer mais. Justamente, porque a partir daí é que você consegue agregar outras coisas. Sim, né? a permitir errar, a ser corrigida, né? E trilhar um novo caminho, embarcar. É isso. Paulinha, minha linda, você disse que é imparável. Você usa esse termo para você, né? Isso é imparável. Que gosta de terminar e ainda sente que falta muito. Fez sentido isso? Faz. O que ainda falta conquistar? O que ainda falta conquistar? Uhum. Eu quero muito que o meu filho seja independente. Porque uma criança atípica é diferente, um jovem, um adulto. E eu preciso fazer com que ele seja independente de mim. Entendeu? Então, assim, eu não posso parar porque eu tenho esse desafio. Ele é ensinar tudo. Tudo. É tudo. Aí você ensina todo dia a mesma coisa e não aprende, não. Mas uma hora ele vai aprender. É isso. Uma hora ele vai aprender. Eu tenho fé que ele vai aprender. Gente, que menino dócil. Eu sou apaixonada. Né? Ele é um beijo. Né, Josi? Assim, eu Ele é vou um entrar um pouco. Quando a Márcia Paula falou do pano no salão, né? Que ele tinha esparramado Nossa. arroz, macarrão, o salão todo. Nossa, gordurou o salão todo. Aí, a gente limpando, e ela falou, nossa, mas o Lucas, né, fez isso. Eu falei, olha, o que não pode acontecer é ele almoçar sozinho. Né? Eu acho que tem que ter, a gente não pode deixar ele comer sozinho. Né? A gente tem que estar junto com ele, a gente precisa de organizar o nosso horário para a gente estar junto com ele. Né? Aí ela pegou e falou assim, Josi, mas eu preciso, ele precisa aprender. Né? Então, a gente sabe dessa limitação, né? A gente sabe dessa limitação, a gente sabe que ele precisa de aprender, mas a gente também precisa de estar caminhando lado a lado para que ele venha crescer.
para que ele, né, possa sair com ela, né, e Ser só, às vezes independente, sozinho, né, sozinho, mesmo. Justamente né? essa liberdade. Ter aí. essa liberdade, né? Autonomia seria. Eu né? até fiquei pensando no dia, eu falei, gente, será que eu fui dura na minha fala? Não, né? É porque era junto, só faltou completar. Realmente, ele não pode estar sozinho. Nós temos que ensinar Nós ele. precisamos de estar com Entendeu? ele. Estar com ele, ensinando a ele a fazer ensinando, sozinho. não fazendo por ele. Não Vocês fazendo viram por quando ele. lá no restaurante eu dou na boca dele e tudo, mas ele, uma hora, agora vai ser bom, nós vamos ensinar ele. É isso. Então ele, não é que... Não que ele não seja ensinado também, é por Sim, causa disso. é um tem processo, É o né? processo, É é o todos tempo os dias, é inteiro. repetição. É repetição. E é com algo ele. que tem treinado muito a paciência, né, de todos. De tudo. Isso é muito legal. Sim. Gente, ó, nós já estamos caminhando. Ai, dá para ficar umas 10 horas aqui, não dá? Meu Deus. Paula, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos vendo? Porque está na Aliança Mais Classic, tá no Grupo Irmã de Freitas, você pode ir lá. Ó, segunda, quarta e sexta, do meio-dia às 13 horas, vai lá e assiste conosco lá, ouve, porque esse programa tá lá. O que as pessoas, o que você diria, deixando mesmo para as pessoas, para alguém específico assim, não para. Por que essa frase ela é tão importante para você? Não para. É porque é o que nos move, não podemos parar. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. E a gente tem que continuar. Você não pode parar. Porque se você parar, nada vai parar por sua causa. É estranho, né? Tudo continua. É só você que parou. Né? Depois você ainda vai culpar as pessoas ou as coisas que não deu certo. Você continua. Seja bom, seja ruim, você continua. Né? Você vai, eu costumava assim, às vezes estava muito difícil, mas muito difícil. Aí eu pensava, eu não vou pensar mais em maio. Eu vou pensar em dezembro. Porque dezembro vai estar muito melhor que agora. Entendeu? Isso. E aí, pensa pra frente, pensa assim, olha, vai chegar um dia que eu vou estar rindo disso tudo aqui. É isso. Né? Porque quando eu tava lá no tempo ruim, aquela desgraça, assim, muito ruim, que é quando você tem que rir chorando por dentro. Né? Assim, todo mundo... Mas por dentro eu tava dilacerada. E aí algo falava comigo, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo de Deus. Calma, filha, vai ficar tudo bem. E aí hoje eu vivo, calma, filha, vai ficar tudo bem. Nossa. Hoje eu vivo isso. Mas por quê? Porque eu não parei, eu continuei. Ai, que lindo. Ai, meu Deus. Josi, você diria, vai passar. Viva um dia de cada vez. Como viver um dia de cada vez sem perder a esperança, Josi? Como viver? Amanhecendo, abrindo os olhos e seguindo. Yes! Para mim não tem outra coisa. Realmente confiar que tem um Deus. O que vocês diriam para uma mulher que está cansada hoje, insegura e pensando em desistir? O que vocês diriam olhando para os olhos dela? Eu diria, não desista. Não desista. Ainda vale a pena. Eu oraria para ela, pedindo a Deus para... O Senhor é o centro de tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Ele não esqueceu de você. Ele está com você. E vai dar tudo certo. Ainda que você não esteja vendo nada agora, Ele vai dar tudo certo. Amém. Muitas vezes eu parei e falei para amigos meus uma coisa que eu ouvi um dia que fez todo sentido. Peça a Deus para te mostrar a visão que Ele tem lá do alto. Nossa. Porque aqui da terra nós somos muito limitados. Somos. Agora lá do alto é tudo diferente. Tudo diferente. Às vezes você está pertinho para alcançar aquilo que você tanto almeja, né? E às vezes você desiste, porque você fica tão desesperado. Então a gente está aí para orar, cuidar das pessoas e crer, né? Que vai dar tudo certo. Então, Amém. Amém. Isso. Ai, que lindo, meu Deus. Ai, então vamos lá, partir para o final agora de verdade. Se você, Paula, pudesse definir a Josi em uma só palavra, qual seria? A superação. Superação, mulher. Superação, não Josi. precisa nem pensar. Defina aí, olha, se você pudesse definir
a Paula em uma só palavra, o que você definiria? Força. E é isso, eu tô aqui do Essa lado mulher de é um duas mulheres. trator. Ela é um Mulheres que trator. superam, mulheres fortes. Amém. E é isso, amém. né? Hoje a gente ouviu duas mulheres que nos lembram que recomeçar nem sempre é bonito no começo. Às vezes recomeçar dói, assusta, exige coragem e fé com muita decisão. Paula e Josi nos mostram que a beleza não está só no cabelo arrumado, no salão cheio ou no sorriso pronto. A beleza também está em levantar depois da queda, em continuar depois do roubo, em sorrir depois do divórcio, em criar filhos com amor, em vencer a insegurança, em servir a Deus mesmo quando a vida não sai como a gente planejou. Porque no fim, a vida pode até não ser do jeito que a gente queria, mas com fé, atitude e coragem, ela pode se tornar melhor do que a gente imaginava. Paula e Josi, Márcia Paula, senão a do Josi tá brava comigo. Obrigada, tá? Por dividirem essas histórias com a gente. E para você que está nos assistindo, De Frente com a Cris, a última palavra para vocês, para despedir aqui dessa galera, e como que as pessoas encontram vocês nas redes sociais? O meu é Márcia_Paula _Cardoso. Mas disse que vai ter que mudar, que esse underline já é ultrapassado. Mas é isso aí, tá? Então, o meu também está ultrapassado. Josi Goncalves Hair. Goncalves. É. Isso aí, gente. Meninas, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. E bora ser felizes. Estamos aí de frente com a Cris em mais um episódio que encheu os nossos corações. Obrigada!